Abra sua Bíblia em Segundo Livro dos Reis, capítulo 18. Segundo Livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 1 a 8. Eu vou ler na Bíblia impressa, na NVI. Você pode abrir a sua Bíblia ou eletrônica e acompanhar a leitura do texto. E no app da Igreja da Cidade você pode baixar o sermão desta noite, pelo menos o esboço dele. Diz assim, segundo Livro dos Reis, capítulo 18, de 1 a 8. Vai falar de um homem de Deus, um rei, chamado Ezequias. Acompanhe a leitura comigo. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, isto é, Reino do Sul. Nesse período, o reino de Israel estava dividido. Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, Reino de Judá, capital Jerusalém. Então, Ezequias assume o reinado e reina em Jerusalém por 29 anos. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso, era chamada de Neusta. Ezequias confiava no Senhor, o Senhor Deus de Israel. Nunca houve ninguém entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois, como ele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou submeter a ele, desde as torres das sentinelas da cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza, no seu território. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração e gere vida, fruto a 100 por 1, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus trouxe nesta palavra tão antiga, 700 anos antes de Jesus, viveu o rei Ezequias, isto é, há mais de 2.800 anos atrás, quando esta história aconteceu. Para uma reflexão para mim e para você, aqui em São José dos Campos, nos dias de hoje, para vivermos a nossa vida cristã aqui e agora. O tema desta palavra é escolhas certas em uma sociedade errada. Você pode dizer isso comigo? Escolhas certas em uma sociedade errada. Mais uma vez, escolhas certas em uma sociedade errada. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Você não pode fazer as escolhas certas por causa da sociedade. Se a sociedade está certa, você escolhe o que é certo. Não, você escolhe o que é certo por causa da sua fé na palavra de Deus, a despeito do que a sociedade é ou pensa, amém? Às vezes vivemos numa bolha e achamos que os dias bíblicos eram mais fáceis ou mais difíceis do que os dias de hoje. Não, os dias bíblicos eram tão difíceis quanto são os dias de hoje para qualquer servo de Deus. Os dias de hoje não são mais fáceis ou são mais difíceis. Sempre será difícil para um servo de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E porque sempre a sociedade que jaz neste mundo vai estar baseada nos seus desejos,
nas suas vontades, nos seus mitos, nas suas ideologias, nas suas filosofias e nas suas paixões. Então você precisa fazer escolhas certas a despeito do que a sociedade escolhe. Hoje vivemos uma sociedade que é evidente, você vê pelos portais de notícia, o tempo todo que está tomando decisões completamente contrárias à vontade de Deus. Olha, de novo, a gente discutindo a questão absurda do aborto. O aborto para nós é um absurdo, porque a vida desde a concepção, amém? Somos o povo da vida? Sempre, em toda e qualquer circunstância. Nós somos o povo que somos contra as drogas, mas somos o povo que ajuda pessoas com dependência química. Nós somos pessoas contra o aborto, mas acolhemos todas as pessoas que cometem aborto. Nós somos o povo contra qualquer ação de dependência do álcool, mas somos os primeiros a acolher pessoas dependentes de álcool. Por quê? Nós somos pela vida, nós somos pelas pessoas. Qualquer pessoa marginalizada, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, mas inclusive pessoas que cometeram crimes, nós somos as pessoas que querem que todo mundo se arrepende, todo mundo recomece e todo mundo tenha um recomeço, porque essa é a nossa fé. Nós somos o povo da vida, amém? Mas você não pode esperar que o mundo melhore para que você melhore. Que o mundo faça decisões certas para que você faça as decisões certas e as escolhas certas. A sua fé é no Deus invisível, na palavra que é a âncora da alma, que é a bússola, que é o martelo. Então, por mais que o mundo esteja a naufragar, a sua fé está em Cristo, a sua fé está firme, inabalável, na rocha, porque o mundo está em crise, mas você está em Cristo, aleluia! Então não espere que o mundo em si vai melhorar, porque não vai. Não espere que o diabo vai se converter, ele não vai, ele já está condenado. Não espere que a sua carne vai melhorar, porque a sua carne também já está dominada e já nasceu e foi concebida em pecado. A única solução é o nosso espírito se arrepender e levar a nossa vida a viver uma vida diariamente de arrependimento, ou até a nossa volta ou a volta de Jesus, amém? E como o Gabriel Guedes acabou de ministrar no início, e na sua camisa está declarando algo tão importante da nossa fé, que Jesus está voltando e os sinais se mostram a cada vez, é só você fazer qualquer leitura, que o mundo está com dores de parto, e essas dores estão cada vez mais intermitentes, diminuindo o espaço, porque Jesus, que é rei, tem um reino, tem um cetro, ele está voltando, ele é o nosso rei, e nada pega de surpresa Jesus, ele é o rei da paz, reina por toda a eternidade, tem tudo em suas mãos. O mundo jaz no maligno, o mundo está em crise, a terra está em transe. Olha a situação da China, olha a situação da Rússia, olha a situação da Ucrânia, olha a situação de muitos países da África, olha a situação da Turquia, olha a situação da Coreia do Norte, olha a situação dos Estados Unidos, veja a situação do Brasil, veja a situação de Taiwan, veja as ameaças de guerra e de bombas nucleares tão eminentes. Há um relógio científico do mundo, não é questão religiosa, chama-se relógio do fim do mundo. Ele nunca esteve tão veloz e passando tão rápido, porque ele vai somando situações bélicas e de perigos no mundo todo, levando em conta catástrofes mundiais, levando em conta situações de guerras, situações de doenças e pandemias, e ele fala de um fim. Nós cremos que Jesus está voltando, o mundo está revelando isso com as suas dores de parto, mas nós não temos que ter medo, mas nós temos que refinar ainda mais a nossa fé, de que Jesus está voltando e que nós temos que nos preparar. E aí entra então o contexto da história do rei Ezequias, um homem que compôs uma canção, como está em 2 Reis, capítulo 19, 15. Nós lemos o capítulo 18, mas no capítulo 19 eu quero destacar com você, leia comigo todos juntos, está no multimídia. Assim, fez esta canção de adoração a Deus, o rei Ezequias, todos nós, e orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel,
que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Estava lá Ezequias sendo sitiado por Senaqueribe, uma situação terrível de guerra, mas ele consegue compor um cântico de fidelidade ao Senhor. Senhor, tu és o Deus de Israel, tu reinas no trono. Querida, é assim que nós temos que ouvir as notícias que vêm do mundo. Quando você abrir um portal de notícia e vem uma notícia esdrúxula da própria justiça, do próprio Supremo Tribunal, você tem que declarar como Ezequias: Senhor, tu és o único Deus de Israel. O Senhor reina. Diga comigo: o Senhor reina. E o teu trono está junto com os querubins. Quer dizer, está sob toda e qualquer crise neste mundo e nesta terra. Por quê? O mundo está em crise, mas o Senhor criou os céus e a terra. E ele diz também no verso 19, um pouquinho abaixo deste mesmo capítulo: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ele ora ao Senhor na hora da adversidade, e é o mesmo que temos que fazer em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, em 2023, quando você se sentir pressionado pelo inimigo. O inimigo do rei Ezequias era Senaqueribe, rei da Síria. O nosso inimigo não é uma pessoa, não são os homens, mas é um inimigo e todo o sistema opresso que ele traz. Ezequias foi um dos notáveis reis de Israel. Segundo o texto que lemos, não houve ninguém igual a ele, nem antes e nem depois. O rei Ezequias governou, segundo o texto que lemos, por 29 anos, entre o ano 715 a 686 a.C. Sua história ficou conhecida na Bíblia pelo seu reinado próspero e sua vida prolongada de forma extraordinária. Quando estava prestes a morrer, orou ao Senhor e o Senhor enviou um anjo que o visitou e deu para ele mais 15 anos para cumprir os propósitos de Deus. O nome de Ezequias significa Javé é a minha força. Ele declarava a sua fé com o seu nome, que vem do hebraico Ezequio. Ele era filho de Acás, seu predecessor, também rei de Judá. Interessante que entre ele e Davi, houve 13 reis em Judá e mais 2 no reino de Israel, porque depois de Isaías ainda teve o filho de Davi, que foi Salomão, e depois Roboão. E deu então 15 dinastias. E quando ele relembra quem é o seu referencial, ele vai lembrar do rei Davi. E veio a palavra do Senhor que disse: vai e dize Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouve a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei a ti 15 anos. Já pensou se chegar na hora da sua morte, chega um anjo do Senhor e fala assim: olha, para a glória de Deus, mas eu ouvi a sua oração e eu vou conceder a você mais 15 anos. Esse homem teve essa experiência extraordinária. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti darei esta cidade e a defenderei. E assim aconteceu. Então, para fazer as escolhas certas, faça como o rei Ezequias. Eu quero te dar aqui 6 chaves que este homem viveu e que é possível eu e você vivermos também neste tempo, para tomarmos decisões certas numa sociedade errada. Diga comigo: decisões certas numa sociedade errada. A primeira coisa, escolha bem os seus referenciais. Escolha bem os seus referenciais. Declare comigo, 2 Reis 18:3. Quem era o referencial maior do rei Ezequias? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu predecessor. Quem era o seu predecessor? Davi. Ué, mas Davi não estava 15
dinastias atrás, é que você pode escolher entre os melhores e os piores. Depende de quem você quer escolher. Quem é o seu referencial? Quem te inspira no ministério? Quem te inspira na sua família? Quem te inspira na vida? Quem são as suas celebridades? Um grande compositor da música brasileira disse que os seus heróis morreram de overdose. Quem são os seus heróis? Quem são os seus referenciais? Quem são os seus pais espirituais? Quem são as pessoas que você admira? Quando vemos a vida do rei Ezequias, diz o texto, foi o melhor rei de Judá. Ninguém existiu nem antes nem depois. Mas o texto diz que ele escolheu um referencial, Davi. Mas antes dele, teve diversos reis e que fizeram que o Senhor desaprova. E ele não escolheu essas pessoas como seus referenciais. Não escolha os piores, escolha os melhores. Quem inspira você? Se você quiser tomar decisões certas numa sociedade errada, as suas celebridades têm que ser outras. O Salmo 16 diz que entre os que são fiéis na terra, esses que são os meus notáveis. Hoje nós vivemos um tempo de muitas celebridades no mundo secular. E nada de espantar quanto essas celebridades nos assustam com as suas escolhas de vida. Mas eles não são os nossos referenciais. Infelizmente, são de muita gente, mas não os seus, não os meus. Que os seus referenciais sejam como do rei Ezequias, de escolher entre todos como Davi. A segunda coisa, o rei Ezequias destruiu toda idolatria. Destruiu toda idolatria. Altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados e serpente de bronze. Até uma relíquia que estava guardada ainda no templo de Jerusalém, fruto do erro do pecado na liderança de Moisés, ele foi lá e destruiu aquele objeto de milhares de anos. Um homem corajoso. É interessante que a própria história testifica toda essa história. A arqueologia recentemente, coloca aí para mim, por favor, algumas fotos. A cidade de Laques, em Israel, nós não temos uma foto do rei Ezequias, né? Então vamos ficar com a ilustração para você imaginar. Mas um homem fiel e temente ao Senhor. Pode passar. Mas o sítio arqueológico foi descoberto da cidade que Ezequias, ele reinava em toda Judá, mas a última grande cidade que foi tomada pelos assírios, pelo rei Senaqueribe, foi a cidade de Laques. Fica a 18 quilômetros de Hebrom e 45 ao ocidente de Jerusalém. Eu estive nessa cidade, é uma descoberta arqueológica fantástica, e o cerco a essa cidade foi algo tão poderoso, porque Senaqueribe tinha montado o cerco em 46 cidades fortalecidas de toda a Judá. E a última a cair foi Laques. Foi uma glória tão grande para ele, que quando descobriram os palácios do rei Senaqueribe em Nínive, descobriram uma grande parede em que estava lá a inscrição da vitória de Senaqueribe no ano 715 em Israel. Isso aí é no Museu Britânico, onde foram encontradas quando escavaram a cidade de Laques, a cidade de Nínive, e encontraram no palácio, no grandioso palácio do rei Senaqueribe, as inscrições do saque e da queda de Laques. É maravilhoso. Nós não precisamos de arqueologia para provar o que a Bíblia diz, mas
o que você leu aqui comigo em 2 Reis, capítulo 18 e 19, está no Museu Britânico do que foi achado nas descobertas arqueológicas lá no antigo grande castelo e império do rei Senaqueribe em Nínive. Mas tudo isso é história e a palavra de Deus prevalece e hoje temos isso para aplicar em nossos corações, amém? Não precisamos da arqueologia para provar a nossa fé, mas louvado seja Deus, porque cada descoberta arqueológica na Terra Santa ou na Babilônia, ou no Egito, ou em qualquer lugar no Oriente Médio, não vai contra as Escrituras, porque tudo isso aconteceu. Aleluia? Então, esse homem de Deus, que é referencial para mim e para você, ele faz a escolha certa numa sociedade errada, porque ele escolheu bem os seus referenciais e porque ele destruiu toda a idolatria, ele não se apegou a nada disso. Tudo que é idolatria na sua vida você tem que lançar fora. Ah, mas isso aqui foi uma prática do meu avô, do meu tataravô. Olha, honre os seus antepassados, mas não o pecado que ele carregava. Que a sua vida possa dar um basta, um ponto final em toda e qualquer idolatria que eles carregavam, porque muitas vezes essas pessoas tinham uma fé sinceramente errada. Mas você agora já não tem mais escamas nos seus olhos, você consegue ver. Aleluia? Então, como este grande rei destrua tudo que é objeto de idolatria na sua vida. E não necessariamente hoje somente coisas de ídolos, mas Mamon pode ser um ídolo na sua vida e você tem que derrubá-lo também. Toda idolatria. Terceiro, ele escolheu confiar no Senhor. Ele confiava no Senhor, o Deus de Israel. Muitos no seu tempo escolheu não confiar, como nos dias de hoje. Nem todo mundo era fiel ao Senhor nos dias de Ezequias, como nos dias de hoje. Parece que a gente que vive no século 21 olha para trás e acha, não, mas todo mundo era crente em Israel no tempo de Ezequias. Não. Muitos não confiaram no Senhor. A sociedade que nós estamos vendo no Brasil e no mundo também vai estar cheio de pessoas que não confiam no Senhor. Mas que você faça como Josué. Eu e a minha casa confiamos no Senhor. Amém? Declare o seu marco de fé. Quarto, ele escolheu seguir ao Senhor. Então ele não só tinha referenciais espirituais, pais espirituais, ele abomina a idolatria, ele destrói altares idólatras, ele escolhe confiar no Senhor, mas ele também escolhe seguir ao Senhor. Verso de número 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Quantas pessoas, elas perdem o amor pela fé, pelo Senhor e se esfria espiritualmente, em nome de Jesus, que você continue ardendo, tendo uma paixão pelo Senhor até o último dia da sua vida. Esses dias atrás eu estava vendo um dos meus filhos pregar nesse culto de quarta-feira e ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse: todos os meus amigos da igreja que se desviaram, os seus pais se esfriaram primeiro. Pense nisso, pai. Você não pode garantir que se você ficar firme na fé, o seu filho ficará. Mas se você minguar primeiro, pode ter certeza que ele vai na sequência. Porque você precisa ser fiel ao seu Deus até o fim, para que essa bênção seja sobre o seu filho e o filho do seu filho, como nós acabamos de cantar hoje. Faça a sua parte, que você seja encontrado fiel. Ezequias diz: eu confio no Senhor, eu vou seguir o Senhor e eu não vou desistir do Senhor. Então se apegue ao Senhor, porque virão muitas forças contrárias para você não se apegar. Quantos que foram cristãos até 2 gerações só, e na terceira se esfriaram? Então confie, se apegue e siga. Vamos dizer isso juntos? Confiar, se apegar e seguir, como Ezequias, que sejamos assim em nome de Jesus até o último dia, que eu e você sejamos achados fiéis.
Que eu e Leila sejamos achados fiéis, que cada pastor desta igreja seja achado fiel, cada membro desta família espiritual seja achado fiel, que você seja encontrado fiel hoje. Porque nesta noite o Senhor está encontrando muitos infiéis. Tem pessoas neste instante se ajoelhando diante de imagens idólatras. Tem pessoas neste instante fazendo práticas ocultistas. Tem pessoas neste instante se drogando, se prostituindo, se embebedando, e você escolheu vir aqui na casa do Senhor nesta noite. Então não se esqueça o que você escolheu para vir aqui hoje. Você é um servo de Deus, filho amado do Senhor, um adorador. Você é como o rei Ezequias hoje. Você escolheu seguir ao Senhor, se apegar no Senhor e não desistir do Senhor. Amém? E que assim seja e vá até o fim. Virão tentações para tirar você desse caminho. E sabe o que aconteceu? E assim será, como foi com o rei Ezequias, e assim será comigo, com você. Ele foi abençoado e bem-sucedido. E que assim seja na sua vida. Segundo Reis 18:7, leia comigo. Ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Que assim seja também, você seja abençoado na fábrica e no campo, no escritório e em casa, andando no seu carro, que o Salmo 23, verso 6, seja uma realidade na minha vida e na sua, que a bondade e a misericórdia do Senhor te persigam todos os dias da sua vida e você volte na casa do Senhor para sempre. Então, tome posse desta palavra, não queira ser próspero sem antes viver o que está aqui. A prosperidade do rei Ezequias veio com uma consequência. Ele escolheu referenciais, ele abandonou a idolatria, ele confiou no Senhor, ele seguiu ao Senhor e por isso ele foi abençoado em tudo que ele fazia. Uma bênção duradoura, algo de fato de fruto permanente. Ele não era simplesmente abençoado por uma questão de que ele era uma boa pessoa. Não, porque o Senhor achou graça nas suas atitudes. O Senhor ama todo mundo. Ele não faz acepção de fé, mas ele faz acepção de pessoas nas suas atitudes. Resistiu aos homens maus. Ele se rebelou contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. É claro que isso trouxe muitas consequências, isso trouxe a fúria de Senaqueribe contra ele, na hora em que ele parou de fazer as vontades do rei pagão, mas ele se manteve fiel. Então, faça as escolhas desse homem de Deus e prepare-se. Pode preparar as vasilhas, porque o azeite vai vir. Resista até o fim e resista aos homens maus na sua vida. Não traga comida contaminada para dentro da sua casa, não queira nada que é fruto de desonestidade, seja um homem e uma mulher de trabalho, de honestidade, de moralidade, de consciência. Deite sobre o fruto do seu trabalho e não sobre o fruto do seu pecado. Seja encontrado fiel e não se submeta ao pecado de ninguém, porque o rei Ezequias se tornou o maior rei de Judá, porque ele também não aceitou as mordomias e iguarias de Senaqueribe. Não deixe Ezequias no passado. Essa história, para nós, ela é rema. No segundo livro dos Reis, 18:30, diz: não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, diziam os falsos, aqueles que queriam que ele esmorecesse. Com certeza o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Muitas vezes vão vir gente zombar da sua fé, mas que você continue crendo, mesmo contra a esperança e contra os diagnósticos do mundo. Se algum dia você descobrir que Jesus não está na verdade, deixe a verdade e fique com Jesus, porque nada é maior do que Jesus. Amém? Segundo Reis 19, 34 e 35, é aqui eu concluo. O pastor Fabiano vai vir ministrar e orar pelos enfermos na sequência. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo,
mesmo e do meu servo Davi. E naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento sírio. Quando o povo se levantou de manhã, no dia seguinte, o lugar estava repleto de cadáver. Numa noite, o anjo do Senhor veio no acampamento assírio e 185.000 inimigos do Senhor foram mortos. Nos dias de hoje, eu sei que tem 185.000 outros inimigos do Senhor, mas Deus é o mesmo. Se foi inimigo do Senhor no passado, ainda é hoje. Então não se preocupe com os inimigos do Senhor, do Evangelho, da Igreja do Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus. Deus não quer que você perca o sono por causa dos inimigos dele, porque os inimigos são dele. Nós só temos que confiar no Senhor e descansar no sono dos justos. Entregue o que é de Deus a Deus. Uma vez perguntaram ao pastor Rick Warren: o senhor não fica envaidecido de ser pastor de uma grande igreja, de ter orado com presidentes, de ter feito posse de presidente e tantas coisas assim? Aí ele disse: olha, eu não fico com nenhuma glória para mim. E por isso que nas horas da crítica, eu também não fico com nenhuma crítica, porque quem não fica com a glória não fica com a crítica. Agora, se você pegar a glória, você tem que assumir a crítica. Meu irmão, se você não é um envaidecido pelo que Deus tem te dado, tenha certeza que Ele sempre vai defender o que é seu. Porque o que é seu, na verdade, é dele, e você vive para ele, para a honra e glória dele. Amém? Então, viva da maneira certa, mesmo que o mundo esteja errado. Seja você na contramão da cultura deste tempo, porque, como não foi fácil para o rei Ezequias, também não vai ser fácil para mim e para você sermos servos de Deus numa presente sociedade tão louca, tão confusa, tão difusa como a de hoje. Recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordando, gerando em você vida e vida abundante, gerando em você mudança de vida.